Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Segunda-feira, mais uma semana começando. Estamos na sexta semana da Páscoa. Hoje, dia 6 de maio, memória de São Domingos Sávio. São Domingos Sávio, rogai por nós. Para começarmos bem a semana, hoje, bênção dos relacionamentos. Vamos pedir a Deus especialmente que abençoe a nossa semana, os nossos relacionamentos com as pessoas ao nosso redor, na nossa família, ambiente de trabalho, que o Senhor nos dê a graça de nos relacionarmos bem uns com os outros. Eis a nossa oração para o dia de hoje. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje eu quero mandar o meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de União dos Palmares, em Alagoas. Deus abençoe vocês de União dos Palmares que estão acompanhando o nosso trabalho de evangelização pelas redes sociais, Obra Colo de Maria. Olha que alegria! Um grande abraço aí para vocês e tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, João capítulo 15, versículos de 26 ao capítulo 16, versículo 4. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, continuamos no capítulo 15 do Evangelho de São João. Jesus que está preparando os corações dos discípulos para a sua partida. Jesus que vai voltar para o Pai e Jesus também prepara os discípulos para continuarem a sua missão. A missão de levar a salvação, de levar o reino de Deus, de anunciar a boa nova aos quatro cantos da terra. Estamos caminhando para a reta final do tempo pascal. A partir de agora, nos próximos evangelhos, Jesus começa a falar mais diretamente sobre o Espírito Santo, sobre a promessa do Espírito Santo que nós vamos celebrar em Pentecostes daqui a 2 semanas. Veja, o Pai nos enviou o Filho, Jesus. Jesus que nos revelou o Pai, aquele que o enviou. Jesus, com a sua vida, com as suas palavras, com as suas parábolas, foi nos ensinando sobre o Pai, conhecer o Pai, o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão. Jesus nos ensinou a chamar a Deus de Abá, Pai querido. E consumada a obra redentora no Calvário, no madeiro da cruz, Jesus voltou para o Pai. E agora é o próprio Filho, o próprio Jesus, que de junto do Pai vai enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Paráclito, o Defensor. Veja que interessante. O Pai mandou o Filho e o Filho deu testemunho do Pai. E agora o Filho, que está de novo junto do Pai, manda o Espírito. E o Espírito dará testemunho do Filho, que ajudará os discípulos a compreenderem melhor a missão do Filho. É isso que Jesus diz no Evangelho de hoje. Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, ele dará testemunho de mim. Assim como o Filho deu testemunho do Pai, agora o Espírito dando testemunho do Filho. Mas não acaba aqui não. Quando os discípulos recebem o Espírito Santo, aí são os discípulos que vão pelo mundo afora para dar testemunho de Cristo, o Salvador da humanidade. É o versículo 27. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Não é maravilhosa essa dinâmica, do agir de Deus? O Pai envia o Filho envia o Espírito envia os discípulos
E hoje a humanidade recebe este anúncio que foi sendo passado pelos séculos dos séculos, de geração em geração, na força do Espírito Santo. E é interessante isso, né? Jesus não falou todas as coisas, Jesus não revelou todas as coisas, mas Jesus prometeu que o Espírito Santo ensinaria aquilo que nós precisássemos saber sobre Jesus, sobre as coisas de Deus, aquilo que a igreja precisaria compreender para poder ensinar. E isso aconteceu muito concretamente ao longo desses 2000 anos na vida da igreja. O Espírito Santo que nos ensina as coisas de Deus, as verdades divinas, através, por exemplo, do magistério da igreja. Desde os primeiros séculos, por exemplo, quando surgiram as mais diversas heresias, uma delas o arianismo, que ensinava que o filho estava abaixo do pai, que era inferior ao pai. Heresias que ensinavam que Jesus não era Deus como o Pai. Vejam, foi o Espírito Santo que agiu iluminando a mente e o coração dos sagrados pastores, os bispos, nos primeiros séculos da igreja, para que a fé, a verdade da fé fosse mantida e as heresias fossem vencidas e superadas. Graças a Deus, porque se não fosse o Espírito Santo conduzindo, guiando, iluminando a igreja, onde nós estaríamos hoje, hein? Eis uma boa reflexão. E no final do evangelho de hoje, Jesus diz: e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. E essa palavra, essa ordem de Jesus é também para cada um de nós hoje. Por isso eu te pergunto, você tem testemunhado Jesus ao mundo? Essa é a nossa missão. Eu como padre, mas você também como batizado, batizada. O batismo nos confere a missão de anunciarmos, testemunharmos Jesus ao mundo. Aí você já me pergunta, como testemunhar, padre? Com a palavra e com a vida. Sabe, esse testemunhar com a palavra não se trata de pegar a Bíblia, sair por aí pregando para as pessoas nas ruas ou de porta em porta. Não, esse anunciar é no dia a dia, é na sua família, no seu trabalho, é junto das pessoas às quais Deus te dá a oportunidade de conviver, seus vizinhos. Testemunhar é partilhar a sua experiência de Deus com as pessoas ao seu redor, o que Deus fez e o que Deus faz na sua vida. Por isso nós precisamos muito do Espírito Santo. Quanto mais nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, tanto mais teremos esse desejo, essa verdadeira necessidade de testemunhar Jesus ao mundo. A gente não pode ter vergonha da nossa fé, de partilhar a nossa fé com as pessoas. Muitas vezes, o testemunho pessoal da gente, a nossa experiência de Deus, toca mais o coração da pessoa do que talvez um discurso muito bonito ou um sermão muito teórico sobre Deus. Por isso, peçamos sempre o Espírito Santo de Deus. Comece aí a sua semana fazendo um propósito de aproveitar as oportunidades para falar de Deus, para falar de Cristo, para evangelizar. Lembrando que evangelizar, às vezes, não é só dizer palavras. Muitas vezes, nós evangelizamos também com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito de conviver, de se relacionar, de acolher e de ajudar as pessoas ao nosso redor. Pense nisso e que o Espírito Santo te ajude a evangelizar. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Obrigado, Senhor, por mais uma semana que se inicia. Que toda esta semana, Senhor, seja vivida sob a Tua bênção e debaixo da Tua graça. Hoje, Senhor, queremos Te entregar os nossos relacionamentos. Ao longo dessa semana, todas as pessoas com as quais nós vamos nos relacionar, conviver, conversar, interagir. Abençoa, Jesus. Colocar em entendimento, compreensão, empatia. Que caia por terra, Senhor, todo espírito de desentendimento, todo espírito de antipatia. Dai, Senhor, a este filho, a esta filha, a capacidade de ver
as pessoas ao seu redor como o Senhor mesmo as vê, procurando encontrar o bem que existe em cada um, o melhor que existe em cada um. Guardai, Senhor, o nosso ouvido da calúnia, da maledicência. Livrai-nos da maldade. Que da nossa boca só saiam palavras para construir e edificar o bem. E assim, vos testemunhando com a nossa vida, possamos também inspirar o bem e a bondade nas pessoas ao nosso redor, e que desça sobre você esta bênção de Deus, te ajudando a viver bem os seus relacionamentos ao longo desta semana, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Semana está só começando, tem muita bênção vindo por aí. Eu deixo para você o meu abraço com muito carinho. Fique no colo da mãe. Reze comigo a bênção da noite. Amanhã, tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.